Diga: Senhor Deus, a tua palavra é viva e eficaz para me dar abundância de dias. Então, meu Deus, agora fala profundamente ao meu coração sobre tudo o que eu preciso ouvir, sobre tudo aquilo que o Senhor quer me falar, me revelar essa noite. Fala, Senhor, que o teu servo ouve de coração, com a alma aberta para receber o teu santo ensinamento. Diga ainda: Deus, abençoa a pessoa que está aqui do meu lado, que ela seja tão abençoada, tão visitada quanto eu aqui essa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 4, versículo de número 14. Diz assim, leia comigo responsivamente: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. E claro, para nós, né? Amém? Ó Jerusalém, para que sejas salva. Se não lavar o coração, não será o quê? Salvo, né? Amém? Então diz assim, ó: para que sejas salva, até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Diz para o irmão assim: até quando, irmão, você vai pensar o que é mal? Porque o teu pensamento reflete a tua alma. Alma é pensamento. Amém? Vamos ver isso hoje. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra em nome de Jesus. Diz amém. Pode sentar. Irmãos, nós essa semana tiramos para estudar sobre o que fazer: agradar a Deus ou agradar-se de Deus? O que é que vocês acham? Agradar a Deus ou agradar-se de Deus? O que é melhor? Quem acha que agradar a Deus é melhor do que agradar-se de Deus, levanta a mão. Quem acha a outra coisa, levanta a mão. Deixa eu ver, ninguém quer levantar a mão, né? Vocês são tudo traumatizados. Mas agradar a Deus é bom ou é ruim? É bom. E agradar-se de Deus é bom ou ruim? Bom também. Mas o que é que vem primeiro? Agradar-se de Deus. Por quê? A gente pode e deve viver dessa forma, nos agradando de Deus, para que o evangelho que a gente está proposto a viver não seja de boca. Um dia o Senhor olhou para o povo de Israel lá caminhando pelo deserto, e aquele povo louvava a Deus, principalmente quando eles tinham que passar por algumas afrontas, quando haviam inimigos vindo contra eles. Você pode ver isso na época de Josafá, no capítulo 20 de 2 Crônicas. A Bíblia diz que Josafá pegou o povo para louvar. Lá no deserto de Tecoa, ele estava louvando. Amém? Por quê? Porque o povo judeu tem esse costume de louvar a Deus. Mas um dia Deus olhou para esse povo ritualizado, literalmente legalizado, esse povo que vivia pela lei e por rituais. Ele disse sobre esse povo dessa forma e com essa propriedade: esse povo, diga comigo, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E sexta-feira a irmã Neide, a nossa obreira querida aqui, ela citou uma história que eu achei fantástica, de um filho que procurou o pai e disse: pai, qual o tamanho de Deus? E Deus, ele queria saber o tamanho que era Deus.
o pai disse, olha para aquele avião lá em cima. E o menino olhou. E o pai disse, esse aí é o tamanho de Deus. E o menino olhou e disse, vixe, mas Deus é tão pequeno assim? O pai foi, obrigatoriamente, teve que levá-lo até o aeroporto. E mais, aproximou-se do avião, lá no local de pouso. E disse, filho, está vendo esse avião aqui? Você disse que Deus era pequeno, mas olha aí o tamanho dele agora. E o menino olhou e disse, pai, que avião grande. Então Deus é grande assim? E o pai olhou para ele e disse, Deus é do tamanho da tua proximidade. Se você se aproximar dele, ele é grande na tua vida. Se você estiver distante dele, então ele é pequeno na tua vida. Nós queremos ter um grande Deus na nossa vida, estando distantes dele. Nós louvamos a Deus com os lábios, mas o nosso coração está sempre distante. E é por isso que me veio essa semana essa pergunta que o próprio Deus colocou em mim. O que é importante? As pessoas vão à igreja para agradar a Deus. Elas dizem, olha, eu vou porque eu vou louvar a Deus, eu vou porque eu vou engrandecer a Deus, tudo é Deus, 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 Deus. Mas eu noto que elas vão no domingo e não retornam na segunda. Segunda parece que teve arrebatamento na igreja. E isso me incomoda como religioso e como cientista da religião, porque eu estou agora fazendo uma pós-graduação em ciência da religião e isso é uma das coisas que está me incomodando no século 21, porque no século 20 era diferente, mas mudou o comportamento dos cristãos do século 21. Os cristãos do século 21, eles se desapegaram, se distanciaram de Deus. Interessante, nós temos hoje mais informações do que no século 20. Mas mesmo com mais informações do que nós tínhamos no século 20, nós estamos mais distantes de Deus do que quando éramos desinformados. Então os crentes do século 20, eles tinham que ir à igreja, e eles tinham que buscar o conhecimento, eles não tinham uma internet fácil, eles não tinham nada disso. O crente do século 21, ele acha que já sabe de tudo porque pegou alguma coisa na internet. É ou não é verdade? Então, para ele, aquela coisa do ir e do congregar foi se perdendo. A história é que o povo está cada dia mais distante de Deus. Então, essa semana, eu comecei a ver essa questão. E eu não entendo como que você quer agradar a Deus sem estar agradado dele. Como que o teu filho vai dizer que te agrada só de boca, mas todo o relacionamento que o teu filho tem contigo é frio, é inoportuno. Então eu comecei a analisar essa questão. E fique pensando você, que Deus, ele não quer, a Bíblia diz que ele é Deus de perto. Amém? Ele quer tratar com você de perto. Ele quer andar com você ali, próximo a você. E você está cada dia com a alma, com o coração distante de Deus. Então, quando nós nos aproximamos, nós participamos dessa lavagem. Quando ele disse lava o teu coração, é porque o povo naquela época pensava assim, se eu me aproximar da arca, se eu me aproximar do que a arca representa, que é Deus, eu vou estar perto de Deus. E um dia, eles estavam tão certos disso, que Deus deixou que a arca fosse levada pelos filisteus, só para ver o drama deles, só para ver em que é que isso ia dar, porque, na verdade, em que está calcada a nossa fé? Aqui em Jeremias capítulo 3, veja comigo, no versículo de número 14 diz, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei 1 de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião,
Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Olha que coisa. Nós estamos na contramão. O século 21, o povo está buscando a arca de volta. O povo está trazendo a arca para dentro da casa de Deus. Enquanto a Bíblia diz que quando você estiver buscando a Deus de perto, quando você tiver pastores que te deem o conhecimento necessário para você entender Deus, você nunca mais exclamará a arca da aliança do Senhor, você nunca mais fará para si essa arca. Porque a sua proximidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, já não vai mais impingir sobre você esse tipo de situação, onde eu tenho que olhar para crer, ver para crer. Não, agora nos é implementado um novo sistema, uma nova aliança, onde eu creio no que não vejo. E lá em Hebreus 11 diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, e a prova viva daquilo que eu creio. Então, essa nova aliança, ela está marcada, pautada por esse relacionamento que é sensorial, que é metafísico, tá? Então, quando eu tenho esse tipo de relacionamento, eu começo a entender uma coisa muito importante. Primeiro, que Deus não veio salvar o meu corpo. Não. Esse corpo aqui, ele vai se deteriorar. A Bíblia diz que o corpo para nada serve. Talvez para você sirva para caminhar, para isso, para aquilo outro. Mas em relação a Deus, a salvação, o corpo não serve para nada. Então Jesus não veio salvar o corpo. É tanto que quando a gente morre, a gente vai para onde? Para a terra e vira pó. Então aquilo que vira pó não tem fundamento para Deus, tá? Então, bispo, o que é que ficou? Ora, ficou a minha alma e o meu espírito. E quando eu entendo essa tripartição entre corpo, alma e espírito, eu também entendo que Deus assim o fez para que nós pudéssemos perceber a nossa essência eterna. Ora, o que é a alma e o que é o espírito? Nós falamos sexta-feira, mas é importante eu dizer para você, alma e espírito é a mesma coisa? Há quem diga ou que pense que é, mas não tem nada a ver. Existe um texto na Bíblia que diz que a palavra de Deus é maior, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão entre alma e espírito. Então, quando foi escrito esse versículo, foi escrito por quem? Por um apóstolo que tinha conhecimento da trindade de Deus e da trindade humana. É tanto que nós falamos que havia a dicotomia e a tricotomia filosófica, lá de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, essa coisa toda. Então, quando Paulo escreve, ele fala com a propriedade de quem conhece o que está falando, ele estudou sobre aquilo. Você não vai ver outro falar, mas vai ver ele falando com muita propriedade. Falando que há uma divisão, a palavra ela vai até a divisão, por quê? Por que ele fala isso? Porque ele quer mostrar para nós que existe alma e existe espírito. Aí você vai atrás do que significa essas duas coisas tão lindas, tão importantes. E aí você percebe, abra aí em Salmo, capítulo de número 51. Salmo, capítulo de número 51. Desculpe, a voz está indo e voltando, mas vai dar certo. Não é o microfone não, é a minha voz mesmo. Salmo, capítulo de número 51. Como que eu vou servir a Deus? Como que eu vou entender Deus sem entender essa divisão? Amém? Posso falar? Vamos lá. Versículo 10. Ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito quê? Inabalável. Então, quantas vezes você se abala?
Por que que você se abala? Qual o motivo do seu abalo espiritual? Do seu desvio espiritual ou moral? Só tem uma forma de você servir a Deus. É a forma correta. Amém ou não? E só existe uma forma correta, só tem um guia. Só tem uma pessoa que pode defender a tua causa espiritual e te elevar à condição de salvo por Deus através de Jesus Cristo. Amém? Quem é essa pessoa? Ela se chama Ruach. Diga Ruach. Diga Ruach. Mais ainda, diga Ruach. Agora diga uma palavra diferente. Hakodek. Ruach, Hakodek. Que quer dizer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Está vendo? Agora, quando Deus, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele fez o Adão, ele deixou o Adão estendido no chão, não foi? Não. Quando ele viu o Adão feito lá, o corpo todo preparado, Adão era Adão. Ou seja, ele sabia que já tinha ali um corpo e tinha uma alma. Corpo e alma, faltava uma coisa. Como também lá em Ezequiel 37, tinha um vale de ossos secos que foi transformado num vale de corpos reedificados, reestruturados. E depois que estava todo mundo estendido no chão, Deus deu uma ordem ao profeta. Qual foi o nome do profeta? Ezequiel. Como também lá no Éden, Deus fez isso. Sabe o que foi? Deus mandou que Ezequiel profetizasse para que o vento, o sopro, o ruach, viesse da onde? Dos quatro cantos da terra. Amém? Isso quer dizer o quê? A mesma coisa lá do Gênesis. E Deus soprou nas narinas. E Adão se tornou alma vivente. Quando Deus deu o sopro, e ruach é espírito, e ruach quer dizer sopro de vida. Amém? Então o espírito é sopro, ruach. Quando Deus soprou, Adão viveu. Quando a gente morre e você percebeu que quando uma pessoa está correndo, se ela está correndo e ela já não tem mais fôlego, ela faz o quê? Ela para. Quando uma pessoa está vivendo, quando acaba o fôlego, ela o quê? Morre. Quando o fôlego sai, quando o espírito sai, ficou só o corpo e a alma morta. Quem é você? Ah, eu sou fulano de tal, advogado, médico, pedreiro, não sei o que você é. Então ficou lá o pedreiro, o advogado, o médico, morto, corpo e alma, morreu. Ele se apagou. Por quê? Porque falta nele agora o sopro. Amém? O fôlego de vida. Deus deu e Deus toma. Você não pode reclamar isso de Deus, sabe por quê? Porque Deus é dono do fôlego. O fôlego é dele. Quem já viu quando uma pessoa está passando mal embaixo d'água? Quem já viu aqueles filmes que o cara mergulha com o como que chama? O oxigênio. Aí ele leva até aquela pessoa o oxigênio e ela respira o oxigênio e ele vai subindo e trocando de oxigênio até chegar em cima. Quem já viu isso? O que ele está fazendo? Ele está emprestando o oxigênio dele para o outro não morrer afogado, não é assim? Então, a verdade é que quando Deus soprou, quando você nasceu, Deus te deu um fôlego que vai acabar. Quem está entendendo isso? Vai acabar teu fôlego. Como quando você corre, ele acaba, essa vida passa ou não passa? Tiago, o apóstolo, diz lá no capítulo 4, o que é a vossa vida? É como um vapor que aparece e logo desvanece. Então, nós não podemos achar que esse fôlego é para sempre. Aqui não é não. Nós estamos cada dia ficando mais bonitos, da cabeça branca. Amém? Cada dia estamos ficando mais lindos, da cabecinha branca. E tem gente que perde o fôlego ainda com a cabecinha preta, não tem? Com o cabelinho lá, né? Tem ou não tem? Tem. Aliás, a estatística é que hoje morre mais jovem do que velho.
Graças a Deus. Eu estou na outra estatística. Viu? Então, você imagine uma coisa. Nós temos um fôlego, um espírito que nos foi emprestado. É só para você viver durante um tempo. É só para você estar vivo durante um tempo. Mas tem uma hora que o dono do oxigênio, o dono do ar, o dono do vento, o dono do espírito vai dizer: eu quero ele de volta. Então, do jeito que ele soprou, ó, aí ele vai fazer o quê? Quando ele puxar, você já era. Basta ele puxar e você vai embora. Porque o espírito é dele. Quem entendeu isso? O espírito não é seu. Você tem uma alma jactanciosa, soberba, orgulhosa, presunçosa, pretensiosa. Desculpe eu ser tão osa, mas é tudo osa mesmo. Você é cheio de trique-trique. Né? Só que isso só funciona enquanto você tem o fôlego. E quem te dá o fôlego é Deus, que você despreza. É Deus que você não busca, é Deus que você não entende, é Deus que você não se relaciona. Você depende do Espírito que Ele te emprestou e não se relaciona com Ele. Pois bem, Ele te deu o ruach. Você tem a sua alma, tá? Mas alma sem ruach não é nada. O que é que Ele vem fazer? Ele pega e nos dá um outro fôlego. E é isso que o Evangelho faz. Presta atenção que agora eu cheguei na parte entre alma e espírito. Você é um espírito que está dentro de uma alma, um sopro que está dentro de uma alma, tá? Que possui um corpo. Presta atenção. Mas isso acaba, o fôlego vai embora, tá? Um infartezinho já era. Então, acabou a vida? Não, não acabou. Por quê? Porque Deus nos deu e nos dá para que a gente conquiste essa outra vida, a vida eterna, para Ele, para viver com Ele. Só quem quer? Quem que quer viver com Ele? Porque tem gente que não quer viver nem aqui na terra, nem aqui você quer viver. Quem quer passar a eternidade no céu com Deus? Na presença de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. Quem quer? Levanta a mão mesmo. Mentira sua, você não vem nem no culto amanhã? Mentira, você não aguenta nem vir para a igreja, vai para o céu. Hein? Quando você chegar lá no céu, você vai fazer o quê? Se você, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não vem só no domingo. Ui. Entendeu? Então presta atenção na resposta. Deus sabe que nós, quando Ele tirar o espírito, nós temos um destino. A Bíblia diz: após a morte seguirá o juízo. Uns irão para a glória de Deus. Por quê? Por que para a glória? Porque glorificaram a Deus aqui na terra. Amém? Com as suas vidas. Está lá em Apocalipse, capítulo de número 12, diz o seguinte: e não amaram as suas vidas até a morte. Amém? E não amaram suas vidas até a morte. Então, a verdade seja dita que nós só iremos para o céu se nós estivermos nos agradando de Deus e agradando a Deus com isso. Vivendo agradavelmente a vontade do Senhor. Isso é uma coisa tão racional, apesar de ser metafísica, de ser sensorial, mas eu tenho que entender que isso é parte de mim. Por quê? Por que é racional? Por que lá Paulo escreve em Romanos 12 que é racional? Porque Deus, Jesus, Ele quando veio, Ele não veio salvar o corpo, mas a alma, que é a mente. A alma, ela é a mente do homem, é o pensamento do homem. Cada um de nós somos uma cabeça. Cada cabeça tem o quê? Uma sentença. Já ouviu isso? Cada sua cabeça é sua sentença. Por quê? Porque você tem a sua alma, a sua mente, a sua forma de ser, de pensar. Deus respeita isso. E Deus te dá o direito de escolher pela sua mente se você vai receber Jesus, que é o nosso passaporte para a vida eterna, amém? Mas receber não é só levantar a mão e dizer eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno, não. Porque Deus não quer isso. Entenda,
Deus não quer que você venha para Ele porque você não quer ir para o inferno. Isso é muito triste. Já pensou? Seu marido ou sua esposa dizendo, olha, eu te procuro só porque eu não quero adulterar, porque se eu adulterar eu vou para o inferno. Que relacionamento mais frio, mais, né? Já que só tem você mesmo, já que a Bíblia só me dá esse direito, então é você e acabou. Que coisa mais fria, né? Então Deus não quer isso. Deus quer que você o ame, de verdade, que você o deseje. O nome na Bíblia não é nem esse, sabe o que é? Que você tenha gozo no Espírito, no Ruach, gozo no Espírito, lá no fôlego de vida, você desfrute de um gozo com Deus, amém? Uma alegria tão forte que te dá uma sensação de vida eterna. Quem está entendendo isso? Você não troca ela por nada, nem por ninguém, nem por coisa alguma. Você está ligado sensorialmente, espiritualmente a esse gozo, a esse relacionamento com Deus. E aí, Deus, sabendo que nós sozinhos não íamos conseguir, Ele nos deu o Ruach e depois Ele nos fez ligarmos o Ruach ao Ruach HaKodek, que é o Espírito Santo. Então há uma fusão, que é uma coisa chamada unicidade. Há uma fusão entre o meu espírito e o Espírito de Deus. A Bíblia diz que essa fusão espiritual é para que eu esteja ligado com Deus para a eternidade. Amém? Só que para que haja uma fusão entre meu espírito e o Espírito de Deus, tem que haver em mim algumas coisas que são importantes. A primeira, e eu acho que a mais importante, é que eu entenda isso. Que o Espírito de Deus não vai se unir ao meu espírito se a minha alma não quiser. Se a minha alma o rejeitar. E como é que a minha alma rejeita? Rejeitando santidade, rejeitando purificação, rejeitando o nosso sacrifício vivo, santo e agradável. E como é que eu rejeito? De boca? Não. De boca também. Mas a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando eu não vivo uma vida segundo o propósito de Deus para mim, quando eu não tenho prazer em fazer isso. Tem gente que vai por ir, que vai para a igreja por ir, que lê a Bíblia por ler, que ora por orar, por uma questão já costumeira, né? Costumeira, mas quando você está unido ao Espírito Santo de verdade, você não abre mão de nada. Imagine Daniel não abriu mão da oração e preferiu ir para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdinego não abriram mão e foram lançados numa fornalha com fogo por todo lado. Mas não abriram mão. Os apóstolos não abriram mão. Quem entende isso? Eles morreram das formas mais cruéis. E o cristão tem que entender que quando ele se converte, ele está sendo salvo, a alma está sendo salva. Mas o corpo, esse corpo aqui, ele padece todos os dias. E se ele tiver de padecer por amor a Deus, que o seja. Amém? Que o seja. Só que você está num período de um movimento muito forte, onde o corpo humano é cultuado, sim ou não? Onde as pessoas edificam seus corpos, ninguém quer mais ficar velho. Você já notou? É botox, me ajuda aí, é silicone, sim ou não? Não é? Tem gente que faz aquelas cirurgias que estica, parece o Coringa, sim ou não? Fica com uma boca que não consegue parar de rir, né? E o que é isso? E o que é isso? Né? É verdade? Aí as irmãs, os irmãos, tudo pintando o cabelo. O irmão, quando vai caminhando, parece uma graúna, né? Porque todo mundo sabe que foi pintado. Então, mas o que é isso? É que eu não quero admitir que está passando. Coisa linda, irmão Sebastião. Não quero admitir que está passando. Não quero. Eu não quero admitir que o tempo, porque o espírito que eu recebi foi por um tempo, e o tempo está passando. O tempo não é nosso amigo.
o tempo nessas coisas é nosso inimigo cruel, porque ele não respeita. Entendeu? Então vai caindo tudo, sim ou não? É ou não é? Perna vai ficando flácida, não sei o que, eu não vou nem falar. Eu sei que quando eu tinha 18 anos, eu me olhava no espelho. Agora, nem dá vontade. Por quê? Porque não é mais da mesma forma, né? Outro dia estava minha filha fazendo assim. Eu disse, o que é que você tem, minha filha, que você está me cutucando aí? Não, pai, eu estou só vendo como é que o senhor está, porque quando a pele vai ficando mais fina, é porque o senhor está ficando mais velho. Quando ela está grossinha, né? É porque o senhor está novinho. Eu disse, como é que o pai está? Mais ou menos. Entendeu? Então, nós temos que imaginar que o tempo está passando. E você tem que fazer a escolha, porque você não sabe qual foi o tempo do fôlego que Deus te deu. E nós temos o costume de escolher errado. Infelizmente, a alma, se ela não se converter a Deus, e ela não se converte sem o Espírito Santo, amém? Ninguém aqui pode dizer que é convertido sem o Espírito Santo. Não existe isso. Você pode ser enganado por uma religião, mas convertido você não é. E tem um bocado de gente que sobe ladeira de joelho, que carrega a cruz nas costas, sim ou não? Fala um monte de bobagem aí, sem necessidades. Por quê? Porque nada disso importa. O que importa é que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Então, quando você recebe o Espírito de Deus e ele se une ao seu espírito, o Ruach HaKodesh, ou como está lá no grego, né, o pneuma, quando nós temos essa fusão, o que acontece comigo? Ora, eu deixo de pensar como antes, porque eu não estou mais sobre a égide do pecado, eu não estou mais sobre o domínio do mal, eu não estou mais sobre o domínio da carne, mas agora eu ando no Espírito. Olha o que diz lá em Gálatas, capítulo de número 5. Andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne, quando ele fala carne no original, é alma, é pneuma, milita contra o Espírito. E esse Espírito está lá, é exatamente essa fusão, esse fôlego, amém? Então, a carne, a alma milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Há uma guerra interior, bem na divisão. Bem, essa divisão entre alma e espírito é proposital. Porque a palavra vai até lá no meio da guerra. Está tendo uma guerra. Tua alma, ó, eu quero fumar, eu quero beber, eu quero me drogar, eu quero só fazer coisa ruim. O homem dizendo, eu quero virar mulher, a mulher dizendo, eu quero virar homem. E menino é lobisomem, não sei o quê, né? Aí a palavra vai até a divisão. E o HaKodesh, o Espírito Santo, vai e se une ao meu espírito para me fortalecer nessa batalha. Quem está entendendo? É um reforço. Mas na verdade no hebraico, como no grego, não é nem chamado reforço. Sabe o que é? Fôlego novo. Novo fôlego. Porque quando você recebe o Espírito Santo, por incrível que pareça, Deus faz assim, ó. Jesus soprou naquele dia do Pentecostes. Vocês estão entendendo isso? Então, eu estava alma vivente, mas eu não estava alma vivificada. Há uma diferença grande. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu não sou mais alma vivente. Eu não sou apenas alma com o Ruach, com o Espírito. Eu sou agora uma alma que tem o Ruach e o Ruach HaKodesh. Eu agora tenho dentro de mim um novo fôlego, um novo sopro que me deu agora um novo ânimo. E esse novo ânimo faz eu vencer o pecado. Amém? Faz eu mentalizar, eu sentir que a vontade de Deus é a minha vontade. Quem já tomou remédio para emagrecer?
esse remédio é só para te tirar a fome, te dar uma sensação de saciedade, não é? Então, quando o Espírito Santo vem, ele tira, ele sacia você para você não sentir mais fome do pecado. Então ele funciona como um remédio, como um consolo da nossa alma, porque ele preenche a minha necessidade de pecar. Sem ele, eu sou um miserável pecador, mas com ele, agora eu venço o pecado. Quem entendeu isso aí? Então, quando Davi escreveu no meio do pecado dele, ele pediu a Deus: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero o Hakodeque, eu quero o espírito inabalável. Eu preciso dessa fusão em mim, porque eu vacilei, eu errei, eu pequei, eu adulterei, eu mandei matar o meu soldado, eu fiz tudo errado. E no 12, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Quem lembra no dia que aceitou a Cristo? Foi alegre o dia? Foi? Foi? Mas pense, Deus quer que você tenha necessidade de restituir aquele gozo daquele dia. Amém? E aí ele diz: e sustenta-me, só o Espírito Santo faz isso, com o que, pessoal? Um espírito, o quê? Voluntário. Veja que aí não é o Espírito de Deus, é o espírito humano, que é sustentado pelo Espírito de Deus. Ele está dizendo isso por quê? Porque se eu não tiver voluntariedade para servir o Senhor, eu vou fazer tudo por obrigações. Não? Ou sim? Por obrigação. Eu vou para a igreja no domingo por obrigação. Eu vou para o culto por obrigação. Eu canto por obrigação. Eu louvo por obrigação. Eu faço obra por obrigação. E essa obrigação, Deus não está nem aí. Não quer. Entendeu? Deus não quer. Isaías 1 diz assim: vocês estão doentes, de cima a baixo da cabeça, até os pés. Por quê? Porque vocês fazem um monte de coisa que não me interessa. Não me interessa. Não me interessa festa de lua nova, não me interessa guardar sábado. Está lá em Isaías 1. Não me interessa mais fazer essas coisas que vocês fazem lá. Vocês fazem tanta coisa para mim, mas nada disso me interessa. Sabe o que é que me interessa? Me interessa que vocês me amem. Me interessa que vocês realmente tenham alegria em me servir. Me interessa que vocês se aproximem de mim realmente com esse sentimento que você tem desejo de estar comigo. Você tem paixão de estar comigo. Amém? Faz quanto tempo que você não tem desejo de estar com Deus? De paixão pelo Evangelho, por pregar, por gerar vidas. E isso é uma coisa fundamental. O versículo seguinte diz assim, o 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Você só vai gerar pessoas, só vai ganhar almas quando você receber o espírito de voluntariedade, quando você receber o reforço espiritual, quando você se unir ao Espírito de Deus. Quando o teu espírito tiver essa fusão, você vai vencer o pecado e você vai conseguir ganhar os pecadores para Deus. Enquanto não acontece essa fusão, você só e exclusivamente fica dentro de uma igreja, sem fazer nada, sem se importar com nada. Nada te aflige no sentido de obras, entendeu? Nada. E a gente tem que perceber o que está lá na palavra, quando fala: pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Pastor, então estou livre, não é de obras? Aí lá em Tiago 1 diz assim: me mostra a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Precisa de obra. Fé sem obra é morta. Então, se você tem fé e não tem obra, você está morto. E o que quer dizer isso? Quer dizer que aquele espírito voluntário não está em você. Quer dizer que o reforço, a fusão não aconteceu. E a Bíblia diz que sem o Espírito de Deus, você não vai ser salvo. Quem entendeu isso? Quem entendeu? Abra aí, por favor, em Atos capítulo 2, versículo 38 diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos
Diga, arrependei-vos. No grego é metanoia, mudança de mente. Amém? Não existe arrependimento genuíno sem uma metanoia, uma mudança de mente. Não existe. Muitas pessoas sentem remorso, mas arrependimento é outra coisa. Se você sente só o remorso, você não muda. Se você sente o arrependimento genuíno, a metanoia faz você mudar. Amém? E mudar para melhor. Vamos lá. Ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados. E, vírgula, né? Somando a isso, ó, depois que eu sou batizado, porque eu sou batizado nas águas, porque o batismo é o início de um novo sacerdócio na minha vida, amém? É a prova diante de todos que eu me arrependi, é uma pública confissão de fé sobre o meu arrependimento. Tem gente que tem vergonha de vir aqui na frente, você vai ter que se batizar e mostrar para todo mundo, então não tenha vergonha, amém? Vamos lá. Para a remissão dos vossos pecados. E aí recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Amém? Porque é a promessa de Deus, versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus te chamou? Sim ou não? Então você tem que se arrepender, ser batizado nas águas e também o quê? Receber o dom do Espírito Santo. Quando você recebe, você é nova criatura. Tudo que é velho, tudo que é pecaminoso, tudo que é imundo, sai da sua vida para sempre. Quem crê assim? Quem crê assim, diz amém. Agora, o Espírito de Deus, ele só penetra dentro de mim se a minha alma se definir. Você já se definiu se você quer que o Espírito Santo entre em você e faça essa fusão em você? Você já se definiu? A partir de aí, ó, porque uma pessoa, ela tem que entender que a pessoa sem a presença do Espírito é uma pessoa morta espiritualmente. Ela tem só o fôlego, mas ela não tem o fôlego eterno para Deus. Amém? Então, é morta. Ela é dominada por Satanás, por quê? Porque todas as vezes que você andar só, o teu inimigo vai querer andar com você. Sabia disso? Por isso que quando você se une a Deus, ele se torna o teu guardião. Ele guarda você. A Bíblia diz que o Senhor está ao redor daqueles que o amam e que o temem. Amém? Mas quem anda só está sujeito ao domínio infernal. Terceira coisa, a tua carne, ou seja, a tua mente humana, ela tende a levar você a fazer coisas inconvenientes. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse, olha, tem coisas que são muito inconvenientes, as pessoas estão fazendo essas coisas. Mas por quê? Porque estão no pecado. Amém? Estão no pecado. Quinta coisa, você, quando vive assim longe, sem a presença do Espírito, você vive enganado por si mesmo, achando que o teu sentimento, que as tuas inverdades são verdades. Nós temos muitas inverdades que nós pensamos ser verdades. Dentro da filosofia, havia um grupo de pessoas que eram chamados sofistas. Sofismo quer dizer que são meias verdades, ou então uma mentira que é falada como se fosse verdade. Os sofistas eram contratados só para isso, só para fazer com que o ruim fosse bom e o bom fosse ruim. Eles tinham essa arte de inverter as coisas, tá entendendo? De subvertê-las. Então, o sofismo humano é muito grande.
O sofisma humano é muito grande. A gente vive invertendo valores, conceitos, preceitos. A gente vive pegando as coisas que Deus colocou e a gente fica, querendo colocar da forma da gente. Pedro falou um dia sobre Paulo, quando as cartas de Paulo, diz, Paulo que escreve coisas de tão profundo entendimento, as quais muitos subvertem, entendeu? Então muita gente pegava textos de Paulo, subvertiam, formando doutrinas que não tinham nada a ver com a verdade. Alexandre foi um desses. Alexandre, não é tu não, viu? Alexandre foi um desses, que ele pegou e inventou doutrinas dentro da igreja primitiva e Paulo teve que expulsá-lo da igreja, entregou ao diabo. Paulo disse, olha, eu entrego o teu corpo a Satanás para que a tua alma se salve. Em outras palavras, você pode até adoecer para morrer, contanto que a tua alma se converta, porque o teu corpo para mim não interessa, mas a tua alma tem que se salvar. Amém? Então tem gente que não percebe, mas o teu sofisma é tão grande que você acha que o que você acha é o certo. E aí tem um texto na Bíblia, lá em João, que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Ou seja, tudo que Jesus falava, você pode olhar, quando a fala é de Jesus, ele diz, em verdade, em verdade. Por que ele fala duas vezes verdade? Se verdade já é verdade, na boca de Jesus ele não mente. Ele está dizendo ao povo que era enganado pelas meias verdades dos sofistas, ele está dizendo assim, essa é uma verdade verdadeira. Amém? Essa que eu falo é a verdade verdadeira, porque a que eles falam é a meia verdade, mas eu falo a verdade verdadeira. Bispo, isso só aconteceu lá naquela época de Paulo? Não, hoje está demais, irmão. Hoje tem muita gente pegando textos da Bíblia e criando doutrinas e fazendo peripécias no meio do povo da igreja, enganando as pessoas com palavras persuasivas. Mas Paulo, quando foi até a igreja de Corinto, lá no capítulo 2, ele disse, não fui até vós com sublimidade de palavras persuasivas, mas com demonstração viva do Espírito e do poder. Por que Espírito e poder? Ele está dizendo do sopro de vida nova, da demonstração, da revelação nova de Cristo. Eu vou para vocês, não como os sofistas vão, eu vou para vocês com a verdade verdadeira. Amém? Então, hoje a tua alma tem que decidir entre meias verdades que você criteriosamente colocou como suas verdades, ou a verdade verdadeira que pode te libertar e te salvar. Você escolhe. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for com Jesus. Amém? Fique de pé.